Olá, meus amigos do AmazonSat. Hoje no programa Sua Casa vamos tratar sobre um assunto bem interessante que nós encontramos aqui na nossa cidade, em Manaus, né? Que é o trabalho sobre reaproveitamento de água da chuva, né? Através de um sistema especializado de captação dessa água tão preciosa e abundante que nós temos aqui na cidade, né? E para falar justamente sobre esse assunto tão importante, viemos até a empresa BMJ, né, que é uma das empresas pioneiras e especializadas em fazer esse tipo de tratativas, né? E vamos conversar agora com o gerente industrial, o senhor Paulo Colares, e ele vai explicar um pouco sobre essa questão tão importante para o nosso dia a dia, né? Seu Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar do nosso programa Sua Casa e explicar um pouco dessa maravilha que o senhor está trazendo para a nossa cidade, né? Então, Thomas, obrigado, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? A gente está mostrando, acho que é a oportunidade que os telespectadores possam ter de como nós podemos reutilizar esse bem precioso que é a água, né? Estamos à sua disposição. Muito bem, perfeitamente. Bom, como o seu Paulo diz, água é uma necessidade e muitas vezes um bem precioso para o nosso bem-estar, né? E aqui na nossa cidade, a água da chuva é abundante, mas muitas vezes a água disponível, né, para o uso doméstico, muitas vezes falta também, né? Esse serviço muitas vezes tem deixado a desejar, né? Antes da gente iniciar sobre a questão do projeto, vamos contar um pouco sobre a história da captação das águas da chuva, né? Desde quando vem esse sistema, não é uma coisa nova, né? Então, Thomas, já existe, né? O reaproveitamento da água, ela se torna um segmento milenar, né? Vem pelos povos incas, né? Que quando os mesmos utilizavam as águas, por eles morarem em terrenos muito íngreme, onde não tinha facilidade de cachoeiras, de rios, então nesse período tinha um período de chuva muito forte, e com essas chuvas, com essa deficiência que eles tinham da água por riachos ou rios, eles captavam, faziam piscinas, né, naqueles períodos cavando, né, os índios cavavam e represavam aquelas águas, e aquelas águas serviam para alimentar as suas colheitas, os seus animais, dar de comer realmente para a agricultura, né? E também para que eles pudessem usar a água também para fazer as suas moradias, né? Porque essa reutilização, na verdade, nós estamos voltando aos nossos ancestrais, que era uma boa prática que em algum momento se perdeu, né? E nós estamos agora modernizando essa forma de utilizar a água, né? O senhor falou em Incas, né? Incas, Maias, Perfeito. Esses povos antigos, ancestrais do povo andino, né? Surpreendente, né, meus amigos telespectadores? É um sistema tão antigo, que na época já eram tão difundidos e praticados, a gente desconhecer ou não utilizar, né? Então, acho que nada mais válido do que uma empresa preocupada com o meio ambiente, principalmente, é trazer essa solução, essa alternativa simples, barata e muito funcional, começando aqui pela nossa cidade de Manaus, né? Basicamente, esse sistema é apenas captação da chuva, né? De que forma ela pode ser captada? Utiliza-se cisternas? Como que funciona? Só para ilustrar rapidamente o básico, a necessidade básica. E por que o senhor resolveu começar aqui em Manaus? Então, Thomas, Manaus, né, teoricamente, não deveria ter assim problemas de falta d'água, né? Mas a gente, desde 2000 para cá, nós vimos que Manaus foi crescendo, sem assim um plano diretor realmente demográfico, com estruturas para os bairros que foram crescendo, né? E com isso, né, o que a gente vê em noticiários é a grande falta d'água. Baseada nisso, você vê que a maioria das casas elas são construídas, né, com quedas para suas laterais, né? E por que não utilizar as próprias quedas das laterais
utilizando os tubos, né, tonéis, para que você pudesse aproveitar essa água, pelo menos para fazer os asseios básicos, né? Essa foi a primeira forma até para que os bairros periféricos que não tinham esse recurso de uma água por dutos, né, até a sua residência, por que não utilizar o que a natureza te dá, né? Então, dessa forma, a partir de 2000, a gente pensou em industrializar uma forma de fazer uma captação simples, né, barata, mas eficiente para a população. Ótimo. E aqui na região do Amazonas, o que tem a ver com a nossa região? Porque, olha, não é difícil de entender, né? É questão ecologicamente correta numa região que é o maior foco de preservação da natureza, que é a região amazônica. Perfeito, né? Acho que cresceu muito Manaus, como eu falei, ser um plano diretor. Então, existiram muita perfuração do solo. Com isso, você está retirando o bem precioso, extraindo ele, né? Porque não só se extrai petróleo. A água, eu acredito daqui a 10 ou 20 anos, vai ter um custo equivalente a qualquer derivado de petróleo, como gasolina, né, e seus derivados. Mas o que nós temos que preservar é utilizar, aqui em Manaus tem que dar um exemplo de utilizar essa água da chuva para que a gente evite qualquer tipo de perfuração, né? E com isso, melhorando a renascente do nosso rio, sem agredir os igarapés, né? E realmente a gente passar, né, para os nossos irmãos dos outros estados uma forma sustentável de fazer a água chegar até o seu lar sem qualquer tipo de dano ao meio ambiente. Esse é o foco nosso. Acho que a palavra certa que o seu Paulo disse agora é a questão da sustentabilidade, né? Que é uma questão tão importante e crucial nos últimos anos da nossa modernidade, né? Que é a questão de dar uma sustentabilidade boa para que as necessidades atuais se prevaleçam daqui para o futuro de uma forma constante e consistente, né? De fazer com que as pessoas consigam, por exemplo, utilizar as águas, né, águas potáveis de uma forma mais consciente possível, né? Eu acho bastante importante, seu Paulo. Bom, vamos fazer o seguinte, o assunto é bastante extenso, né, mas a gente está tentando encurtar de uma forma que possa ser mais facilmente compreensível por vocês, amigos telespectadores. Estamos tratando hoje sobre um assunto bastante importante e interessante, que é reaproveitamento de água da chuva, né, que é captação de água da chuva, né? Esse sistema que não é uma novidade, né, é um sistema milenar, mas que está sendo modernizado para que nós possamos aproveitar na nossa atualidade também. E para isso estamos conversando hoje com o senhor Paulo Colares, que é a pessoa responsável daqui da empresa BMJ para implantação desse projeto de sistema de reaproveitamento de água, né? Seu Paulo, continuando a nossa conversa, vamos tentar esclarecer os tipos de projetos disponíveis para esse sistema de captação da água da chuva. Perfeito, atualmente. Então, nós temos 3 objetivos, né? O primeiro seria no âmbito, vamos dizer, repartição públicas, né? Que seria de que forma? Utilizar a água, né, para algumas finalidades. Por exemplo, a primeira finalidade seria reutilizar essa água coletada da água da chuva com finalidade de utilizar aos banheiros, né? Uma segunda finalidade seria qual? Seria utilizar essa água da chuva para fazer limpezas nas dependências do departamento. E a terceira, né? Seria utilizar essa água para jardinagem, né? Que alguns departamentos públicos eles utilizam, né? Paulo, como seria, né, uma forma de captar essa água, né? Como você me perguntou, Thomas. A maioria das repartições públicas, casas, né, e alguns condomínios e algumas empresas dentro do nosso estado e município, ela tem o telhado inclinado para as suas laterais, né, sendo com quedas. Dessa forma, a BMJ ela implementa um sistema de calhas em suas laterais
E quando no período da chuva, essa água ela é conduzida pelo tubo que passa por uma tela, né? Essa tela ela serve para quê? Para que você tire qualquer tipo de impureza, como folhas, alguns tipos de restos de animais peçonhentos que podem ficar no telhado, né? E passa nesse filtro, onde esse filtro ele sofre um processo de tratamento com cloro, e depois desse tratamento essa água ela é direcionada até um reservatório que nós chamamos de cisternas. De acordo com a dependência, né, desse local onde está sendo coletada essa água, você faz um cálculo, né, para qual é a necessidade de água para aquele determinado departamento, casa, né, residência ou indústria, né? Na primeira amostragem, como você me perguntou, nós estamos mostrando uma forma de apenas utilizar água em três etapas, né? E uma dessas etapas, né, que você tem toda a utilização por banheiros, tanto para as pias como para vasos, né? E dentro do banheiro como um todo, né, você tem toda uma forma de como tratar e fazer com que ela retorne. Mas aí seria, mas não pode ter um conflito entre a água do fornecedor, da concessionária, com a água da cisterna? Sim. Só que essa tubulação seria uma tubulação independente, direcionada para esses 3 pontos no qual eu falei anteriormente. Perfeitamente, perfeitamente. Esse seria um sistema mais simples, né? De uma forma mais simples para reaproveitamento de água, da chuva, né? Perfeito. Outro projeto que seria sobre reaproveitamento para outras finalidades. O senhor tinha comentado numa conversa anterior sobre águas nobres e não nobres, né? O senhor poderia já inclusive começar a explicar sobre essa questão também, né? Perfeito. Com relação à utilização em residências, né? Quando vocês adentram na sua casa, né? Numa família onde você tem 2 adultos, 2 crianças, né? E tem animais, você tem um consumo, né? Estimado em torno de 32 metros cúbicos de água por dia. Por dia? Isso, por dia. Oh, louco. Você tem um consumo razoavelmente... porque crianças, né, 2 adultos, os adultos geralmente chegam no final do dia. As crianças, elas queimam muitas calorias, correm, tomam banho, sujam bastante roupas. E se tiver um animal doméstico, também tem que fazer toda uma parte de higienização no ambiente onde esse animal fica, né? Então, como você me perguntou sobre águas nobres e águas não nobres, águas nobres são todas aquelas águas que nós utilizamos para o banho, para a cozinha, né? Para os lavatórios de rosto, né? Asseios dentais, né? E para beber e para fazer os cozimentos, né? Isso corresponde a 51% da água desses 32. Da água potável disponível, mais ou menos metade a gente para utilização para higiene, ou seja, para alimento, para higiene bucal, higiene para tomar banho. Esse é mais ou menos metade. Exatamente. Como eu falei para você, dos 32 metros cúbicos que a gente consome durante o dia, esses 51% desses 32 metros cúbicos, eles são utilizados dessa forma. Os outros 49%, tá? Ele é utilizado aonde? No banheiro, nos vasos, nas pias, em descargas, né? É utilizado também em lavagem de roupas, lavagem de louças, certo? Em lavagens do jardim, né? Do asseio onde tem um animal que tem que fazer uma higienização, né? E também em alguns momentos, ou quem tem carro, em algum momento usa aquela água também para lavar o carro, e quem tem seu veículo, uma moto, usa também para lavar. Então se perde 49%. Ou seja, metade da água potável que nós consumimos dentro da nossa residência é uma água que poderia ser água reutilizada, é água captada da chuva. Esse seria mais ou menos a ideia? Perfeito, perfeito. A intenção é justamente essa, é a gente utilizar a água de forma mais racional, né? De que forma? Realmente utilizar a água
tratada pela concessionária, né, que entra aos nossos lares de forma para alimentação, né, para que nós bebêssemos, para a nossa comida. E a outra porcentagem, que é em torno de 49% a 50%, você reutilizasse a água da chuva, que aí você teria uma economia fantástica, tanto de preservação do meio ambiente, como também hoje com relação ao seu bolso, né? Ia doer menos na sua carteira na hora de pagar a conta da água. Importantíssimo essa parte. Qual outro projeto, qual outra destinação que esse projeto pode ter? Explique mais um pouquinho, por favor. Então, Thomas, como nós iniciamos, né, falar sobre a utilização da água da chuva, a água da chuva também, a gente tem alguns mitos que falam que a água da chuva em algum momento ela não pode ser utilizada de forma para alimentação. Bem, ela é possível sim, desde que ela sofra totalmente que ela passe por etapas. Quais são as etapas? As etapas de utilização de cloro correto, utilização de filtros adequados para que essa água ela tenha um percentual de aceitação, né, de uso doméstico. Adequado para uso doméstico, né? Mas como em algumas residências, né, isso gera um investimento um pouco maior, né? Se utiliza essa água mesmo, água da chuva, direcionada mais para banheiros, né? Vamos chamar de águas não nobres, como eu falei anteriormente, okay, né? Perfeito. E o foco também nosso era voltar para a indústria também, né? Por quê? Porque a indústria também, se você for ver, nós temos muitas empresas no polo de Manaus, onde muitas já utilizam o reaproveitamento da água para que essa água vá para o igarapé de uma forma sem qualquer tipo de contaminação. Isso é saudável. Porém, o que a gente não observa é a utilização da água da chuva para que ela possa fazer um ciclo dentro da empresa, para que ela realmente seja reutilizada dentro da empresa. Com isso, você não esteja utilizando água que muitas vezes são de poços, certo? Ou da concessionária, porque a partir do momento que qualquer indústria, ela passe a utilizar da forma coerente, como eu vou mostrar para vocês, a sustentação dessa água da chuva, a concessionária ela tem a oportunidade de distribuir uma água até a outros lugares de uma forma mais rápida e com isso evitando a falta da água em alguns bairros periféricos que nós temos hoje em Manaus. Deixa eu ver se eu entendi um pouco essa última parte que o senhor colocou aí. A questão da utilização de uma forma mais abundante do sistema de reaproveitamento de captação da água da chuva, no caso, inicialmente direcionado para localidades onde o fornecimento pelas concessionárias não seja satisfatória, ajudaria a própria concessionária a dar um serviço melhor, a fornecer um serviço melhor, tá, para a grande parte da população. Seria essa mais ou menos a ideia? Na verdade, então, quando você consegue distribuir a água de forma mais homogênea dentro de uma sociedade, né, dentro de uma área totalmente delimitada, você consegue ter uma escoação, porque hoje eu tenho um fator de bomba puxando num determinado ponto para chegar sai da sua origem até o cliente. Então ela percorre por vários bairros, em algum momento nós temos deficiência, como em outra cidade vamos ter, né, com vazamentos por aí afora. Mas o foco nosso é que realmente com a reutilização da água, ela possa fazer com que a própria concessionária ela ganhe um pouco de suspiro, né? E também que ela ganhe velocidade, porque em algum momento, como Manaus ele é um período de 6 meses de chuva e 6 meses um pouco de calor, num período de calor com chuvas esparsas, teria esse recurso de o próprio cidadão captar água dentro dos seus lares e fazer, né, o consumo adequado dessa forma, de forma que a concessionária ela fosse ganhando espaço, ganhando tempo para que ela pudesse distribuir, né, o seu fornecimento, porque hoje nós pagamos pela água mesmo ela chegando ou não à nossa residência. Ok.
Perfeitamente. Olha, eu acho que esse assunto é tão extenso e bastante fascinante, por que não, e importantíssimo, principalmente para a nossa cidade, que em muitas ocasiões, apesar da chuva abundante, né, estar rodeado de água doce por todos os lados, nós sofremos com a falta d'água nas residências, nos domicílios principalmente, né? Acredito que seja uma solução bastante razoável que nós tenhamos uma alternativa. Obviamente que a concessionária tem que fazer a sua parte também, né? Só para finalizar, eu gostaria de perguntar o seguinte, seu Paulo. Montar um sistema desse tipo numa residência, né? Que volume de valores nós estamos comentando? Alguma ideia? Se realmente é uma coisa que custa muito ou é barato mesmo? E se realmente vale a pena fazendo a conta na ponta do lápis? Thomas, eu acho que o primeiro, assim, em Manaus, e nós, quando pensamos nesse projeto, nós pensamos em sustentabilidade, né? É um fator importante porque nossas gerações futuras vão vir Sim. e vão se dar de encontro a uma situação um pouco, espero que não, que com esse trabalho seja bem melhor implementado, né? Que as pessoas comprem essa ideia, mas deixar um legado, né? Perfeito. E que isso, né, falando financeiramente, o valor é um valor acessível, entendeu? É um valor que a nossa classe predominante, né, nossa classe tenha condições de ter uma cisterna em casa, né, aproveitando que já tem o bem precioso que é o seu telhado, direcionar uma calha, e a BMJ ela se propõe, né, e falando em valores, eu acho que inicialmente nós teríamos um projeto em torno de 2.000 a 2.500, dependendo da residência e de por onde percorre a tubulação e a quantidade de água que o cliente deseja ter de estoque, né? Porque é importante você ver como você vai usufruir desse bem, né? E o retorno financeiro, você pode ter certeza que você vai ter um equipamento, né? Um projeto que vai durar 10 anos, 15 anos, com um retorno financeiro nesse período absurdamente gratificante, tanto para o meio ambiente como para o seu bolso, pode ter certeza. Perfeitamente. Muito bom, muito interessante. Olha, seu Paulo, muito obrigado mesmo, são informações maravilhosas e preciosas. Muito obrigado, tá? E sucesso aos seus projetos. Muito obrigado, esperamos que futuramente os nossos lares estejam com esse bem precioso melhor utilizado. Com certeza, amém. Obrigado, viu? Então, meus amigos telespectadores, esse é o assunto que nós tratamos hoje dentro do programa Sua Casa, né? Que é reaproveitamento da água da chuva, né? Que tem muito a ver com a preservação do nosso meio ambiente. Como o seu Paulo falou, a questão principal que é a questão da sustentabilidade, ok? Muito bem, muito obrigado então pela sua companhia. Fique com Deus e até a próxima.